Dom Casmurro, capítulo 53, parte 2. Anda lá, rapaz, volta-me papa. José Dias, composto e grave, não dizia nada a princípio. Tínhamos falado na véspera, no quarto dele, onde fui ver se era ainda possível evitar o seminário. Já não era, mas deu-me esperanças e principalmente animou-me muito. Antes de 1 ano estaríamos a bordo. Como eu achasse muito breve, explicou-me. Dizem que não é bom um tempo de atravessar o Atlântico. Vou indagar. Se não for, iremos em março ou abril. Posso estudar medicina aqui mesmo. José Dias correu os dedos pelos suspensórios, com um gesto de impaciência, apertou os beiços até que formalmente rejeitou o alvitre. Alvitre, lembre-se, é o conselho, né? A proposta nesse caso, a ideia, né? Não duvidaria aprovar a ideia, disse ele, se na escola de medicina não ensinassem exclusivamente a podridão alopata. Então, lembrem-se que, nesse momento, a alopatia para o José Dias é terrível, né? E essa é a especialidade do Machado de Assis, é olhar a hipocrisia dos seus personagens, né? Muitas vezes a hipocrisia consigo mesmo, às vezes a hipocrisia com os outros. Repare que muitas vezes mesmo, não é que o José Dias ele teria total consciência de que ele estava mentindo. Na verdade a alopatia é boa, mas eu estou falando que a alopatia é ruim porque eu quero viajar pela Europa com o Bentinho, né? Não é isso que está acontecendo aqui, né? As pessoas não são totalmente más e aí elas fazem maldade. As pessoas, elas mentem para elas mesmas muito bem. Então, provavelmente nesse específico momento, o José Dias verdadeiramente odeia a alopatia, né? A alopatia, vocês estão lembrados? Lembre-se que o José Dias conseguiu um emprego na casa do... Emprego, né? Ele se tornou agregado na casa do pai do Bentinho por causa da sua alopatia. Ele chegou lá se fazendo de médico alopata, curou um escravo, ajudou mais alguém, e aí até o momento que ele confessa que realmente ele não é médico, quando o pai do Bentinho quer que ele vá em outro lugar ajudar mais escravos, né? E mesmo assim ele foi ficando. Então ele tem essa relação com a alopatia, com a homeopatia, né? Homeopatia. Lembrem-se também, a gente viu num dos nossos capítulos anterior, que a homeopatia é uma ciência relativamente recente no momento em que essa história está se passando, né? Então, a alopatia seria basicamente a medicina tradicional, né? Você está com febre, eu dou um remédio para você contra a febre. Você está com uma dor, eu dou um remédio contra a dor, ok? Aqui ele está falando simplesmente como medicina tradicional por oposição à homeopatia. Lembre-se também, eu não sei se eu falei sobre isso, mas se eu falei vale a revisão, qual que é a lógica da homeopatia, né? Homeo, que é mesmo, pathos, nesse caso aqui é doença, nesse caso, né? Mesmo que doença, o que quer dizer com isso, mesmo que doença? A homeopatia, ela trabalha mais ou menos, não é a mesma coisa, como a lógica da vacina, né? Então, por exemplo, ela vai te dar uma substância, muito pouco da substância, muito pouco de uma substância que causa, sei lá, vômito, para tratar se você está vomitando sempre. Eu estou simplificando muito a coisa, não é tão pontual assim. Essa é uma outra característica da homeopatia, né? Não é uma coisa assim que você toma um remédio e pronto, mas a lógica é essa, por isso que é o nome homeopatia, né? Então é o mesmo da doença, etc. E aí a alopatia, por oposição, seria o que trata
uma doença com o contrário dessa doença. Então, se é quente, trata com o frio, né? Enquanto a homeopatia, se é quente, eu vou dando para o paciente uma substância que causa um pouco de calor. Estou simplificando porque eu não quero passar vergonha falando de doenças aqui, eu não entendo nada. Um pouco de calor para que teu corpo meio que se acostume e consiga saber lidar com aquilo ali, para realmente lutar contra a febre, etc, né? Também, não sei se eu comentei, os próprios termos. Eu acho que o termo alopatia foi criado pelo médico que criou a homeopatia, justamente para diferenciar a ciência dele da ciência alopata. Então, nesse momento, José Dias simplesmente odeia a homeopatia. A alopatia. A alopatia é o erro dos séculos e vai morrer. É assassinato, é mentira, é a ilusão. Se lhe disserem que pode aprender na escola da medicina aquela parte da ciência comum a todos os sistemas, é verdade. A alopatia é erro na terapêutica. Fisiologia, anatomia, patologia não são alopáticas nem homeopáticas, mas é melhor aprender logo tudo de uma vez por livros e por língua de homens cultores da verdade. Vamos lá? Se você vai estudar medicina, você não vai estudar só os remédios, né? Você não vai estudar só o tratamento. Na verdade, se eu não me engano, nos primeiros anos, nos 3 primeiros anos, o pessoal de medicina pode me esclarecer. Eu devia de saber isso, eu tive diversos alunos de medicina, eles me explicaram essa estrutura, mas se eu não me engano, nos primeiros anos você vai estudar o quê? Estudar coisas como anatomia, né? Então eu vou estudar a estrutura do corpo humano, e aí a gente nem está falando de doença, a gente só está estudando, já está falando da estrutura do corpo, a ponto de estudar a estrutura de um corpo que funciona muito bem, né? E aí a gente tem a fisiologia, que é como o corpo funciona. Novamente, a gente nem chegou na doença. Patologia, a gente estuda as doenças. E só depois que eu sei como o corpo funciona, depois que eu sei as partes do corpo, depois que eu sei as possíveis doenças, o que está acontecendo quando a gente tem doença, o que é uma febre, por exemplo, por que a febre acontece, etc. Aí sim a gente vai aprender os tratamentos, né? Eu acho que farmacologia, hoje em dia, na faculdade de medicina, daí eles vão para essas áreas, né? Farmacologia, o que para o José Dias aqui seria, bom, eu tenho toda essa base do corpo humano, aí eu poderia ir ou para alopatia ou para homeopatia. Então ele está falando, olha, você pode até aprender essas partes que não tem nada a ver com nem a alopatia nem com a homeopatia, mas é melhor aprender tudo com pessoas que seguem a verdade, não que seguem vamos repetir os adjetivos que ele dá para a alopatia, essa ciência que é um assassinato, é a mentira, é a ilusão. Assim falara na véspera no quarto, agora não dizia nada, ou proferia algum aforismo sobre a religião e a família. Lembro-me deste. Lembre-se que aforismo é uma máxima, né? Uma frase pequenininha em que você diz algo muito profundo. O pessoal fala muito dos aforismos do Nietzsche, né? Então você tem uma frasezinha ali que contém muita filosofia, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um aforismo. Proferia algum aforismo sobre a religião e a família. Lembro-me deste. Dividi-lo com Deus é ainda possuí-lo. Bonito, na verdade, né? Dividi-lo com Deus, provavelmente para a mãe do Bentinho, né? Olha, se você divide o teu filho com Deus, você ainda o tem. Quando minha mãe me deu quando minha mãe me deu o último beijo, quadro amantíssimo, ele coloca entre aspas, é o que o José Dias estava comentando, suspirou ele. Era manhã de um lindo dia. Os moleques cochichavam, as escravas tomavam a bênção. Bênção, nhô Bentinho, não se esqueça da sua Joana. Sua Miquelina fica rezando por vós mecê. Na rua, José Dias insistiu nas esperanças. Aguente um ano. Até lá, tudo estará arranjado.
Bom, eu acho que eu tomei algumas notas sobre aquilo que eu falei no vídeo passado, sobre essa impressão de pressas que ele tem, né? Então eu coloquei aqui narração feita às pressas e por cima. Não é sinônimo de uma narração porca, quer dizer que ele não se preocupou em se ater aos detalhes, né? Poderia ser, imagine, um livro mais, vamos chamar assim, naturalista, realista, ele poderia ter toda a descrição da despedida com a mãe, a expressão facial da mãe, se as lágrimas foram abundantes ou não. Aí depois disso, sei lá, uma página talvez inteira poderia ter a descrição da despedida com José Dias, e depois a descrição da despedida com Tio Cosme, e depois as escravas. Não é esse o ponto aqui. Então eu coloquei, por exemplo, quem eram os escravos? Quantos escravos tinham lá? A gente não sabe. O que era? Era tipo uma comitiva, tava o Bentinho saindo, e aí tava um monte de gente perto. O que a mãe disse? Né? Quais foram as palavras da mãe dele? A gente também não sabe. O que Bentinho sentia no momento? Por exemplo, quando lembra sua mãe, ele estava só pensando na Capitu, ele estava só tendo os planos dele, ele focou ali nas esperanças do José Dias e nas esperanças que ele compartilhava com José Dias. Mas o que ele sentia, e assim por diante, né?